O que o pós-crítico faz? Olha que lindo, César Coelho fala, né? Vozes aos silenciados. Então o currículo pós-crítico é dar voz aos silenciados. O que é isso? É um currículo da inclusão. Inclusão. Participação. É o currículo, como assim voz aos silenciados? É você dar voz a quem foi silenciado ao longo da história da educação. Desde os primórdios da educação até hoje, muitas pessoas foram silenciadas. Então você dá voz a essas pessoas. Exemplo. Você há de concordar comigo que as mulheres foram silenciadas ao longo da história. Então é um currículo que vai falar de quê? Bom, só para resumir, depois eu volto para essa explicação. Gênero, sexo, meio ambiente, temas transversais, ética. Beleza? O que é um tema transversal? É um tema que vai além de uma disciplina. É um tema que rompe os limites, caso você entenda ter limite, de uma disciplina. Entendeu? Meio ambiente, ética, sexualidade, gênero, raça, clero. Eu lembro de uma feira cultural que eu fiz no colégio que eu trabalhava, questões éticas, eu não vou falar nome porque essa feira deu problema, mas foi muito bacana, eu recebi inclusive um prêmio nessa feira, né? Chamada assim, era uma feira cultural, né? Todo ano eu organizava essa feira. Era interdisciplinar feira, ou multidisciplinar, e eu organizava essa feira, e o tema dessa feira foi religião, como é que era? É um ditado, religião, futebol, religião, não se discute, né? Não, política, futebol e religião não se discute. Aí o tema era esse, política, futebol e religião não se discute, vírgula, por quê? Por quê? Ou seja, foi uma, olha só, sinistro, colégio religioso, né? Foi uma feira exatamente para discutir o quê? O que não poderia ser discutido. Política, futebol e religião. Então se falava de futebol, falava de religião, falava de política, enfim. Bem complexo. Mas assim, felizmente você não vai agradar a todos, né? Tem pessoas que são xiitas. Então vai continuar achando que política, futebol e religião não se discute. Entendeu? Então vai continuar seguindo falsos profetas, elegendo péssimos políticos, supervalorizando jogadores de futebol que não têm a menor condição de serem valorizados. Porque tu pega aí um pé rapado, pega um craque, tudo bem, ganha bem, mas tu pega aí um pé rapado aí, porra, o cara tá ganhando aí. Né? A gente tem que valorizar o que é bom, de todas as profissões, não o que é ruim. Enfim, por que não se discute? Por que não se discute? Por que não se discutir papel social aí do esporte, entre outras coisas? Enfim, então o que eu quero já chamar a atenção para vocês é exatamente isso, né? Dar vozes aos silenciados. Você há de concordar comigo que as mulheres, né, elas foram ao longo da história subtraídas da história. Subtraídas, literalmente. Eu lembro aí, a Mangueira, que ganhou agora um título recente, ganhou falando isso, contando a história de mulheres que não estavam na história. Né? O anterior da Viradouro foi da Mangueira. Ganhou sobre isso, enredo. Né? Belíssimo, da Viradouro também foi belíssimo. Minha escola lá em Niterói é a Viradouro. Lá de Niterói. Né? Aqui do Rio, eu sou salgueiro. Mas lá em Niterói é a Viradouro. O que acontece? Pô, belíssimo. Falando sobre, no caso da Mangueira, né? Falando sobre mulheres que foram subtraídas da história, literalmente. Até porque você estuda a história de homens. Você vai saber quem foi Dom Pedro I, quem foi Dom Pedro II, quem foi... Homens. Então, na educação, questão de gênero, sexualidade.
É um tabu. Até hoje você falar de sexualidade. Você tem aí uma ministra, Damares, né? Enfim. A discussão da sexualidade é não discutir sobre sexualidade. Então, cunha uma relação de absurdo. Entendeu? A educação sexual é você ter abstinência sexual. Porra, meu irmão! Será que essa mulher não entende a mente de jovem, não? Eu já fui jovem, e eu te falo, proibido é sempre mais gostoso, gente. Não adianta a pessoa aqui, mais contemporânea à minha idade, falar que não. Então, gente, é melhor instruir do que proibir. Vai proibir? Instruir primeiro. Vai por mim. Porque se você não instruir, proibido é muito mais gostoso. Beleza? Tranquilo? Então, ó, é por aí que eu falo. Mas, infelizmente, eu não sou um ministro da cidadania, né? É Damares. Então, né, aquela coisa toda lá, inventaram lá nesse ministério para ela. Enfim, então são situações. Então, sexualidade, é importante se discutir sexualidade, é importante se discutir raça. Existe uma dívida histórica brasileira com a matriz negra e indígena. Eu acho até com a indígena talvez um pouco pior do que com a negra. Que, assim, literalmente foram enxertados na história do Brasil. Até hoje, tenho uma dificuldade muito grande de ensinar uma história sobre a perspectiva negra e indígena, porque a história que eu aprendi e que até hoje é lecionada é uma história europeia. Ah, Anderson, história do Brasil é uma história europeia brasileira. Vou falar de quê? Ciclo do açúcar. Vou falar lá de Maurício de Nassau. Vou falar de, enfim, essa galera. Máximo, né, época da mineração, falar de Quilombo dos Palmares. Ah, teve um cara lá, Zumbi, tinha lá o tio dele, Gangazumba, que ele matou e tal, assumiu e tal. E aí? A história se resumiu só aquilo, que é o Quilombo dos Palmares, só Zumbi? Quer dizer, os índios. Quer dizer, característica que você tem, né? Quer dizer, existiu uma história antes da chegada dos europeus aqui. Uma história que foi apagada. Quando não, pelo menos subtraída. Então existe uma... Então, esse currículo, ele visa isso. Ele é um currículo que fala sobre isso. Outra característica do currículo, né? Meio ambiente. Ah, Anderson, pô, o meio ambiente foi falado no currículo crítico? Não. Na época do currículo crítico, não crítico, e do crítico, nós tínhamos um Estado desenvolvimentista. O que é um Estado desenvolvimentista? Quanto mais industrializado o Brasil for, mais rico será. Vimos que não foi bem assim. Teve um ministro, nessa época, ministro da Fazenda, chamado Delfim Neto, né, que hoje ele está, sei lá onde, é melhor não comentar. Falava o seguinte, olha, temos que deixar o bolo crescer para depois dividir. O bolo seria a economia e a divisão seria as reformas, reforma agrária, reforma tributária, reforma, ou seja, igualdade social, né? Melhor equidade social. Não vamos ser... Até hoje eu estou esperando a fatia. Chegou a sua? A minha não chegou. Então o bolo continua concentrado, né? Você tem, por exemplo, o governo Médici, que hoje a gente tem aí um novo apagar da história, né? Falando que tudo era bonito, belo durante a ditadura militar, né? Avanço para a região amazônica, os cartazes estimulando o desmatamento da Amazônia, como chega de lendas, vamos faturar, mostrando a Amazônia como floresta
uma terra de ninguém, e os tratores da modernidade derrubando as árvores para incorporar a soberania brasileira e as riquezas que a Amazônia tem, que devem ser exploradas, que até hoje são discutidas contra isso. Exploração das riquezas da Amazônia. Entendeu? Enfim, não se fala mais sobre zoneamento econômico e ecológico, que é você criar um desenvolvimento sustentável, né? Mas sim exploração de riquezas. Mas o que acontece é, consequentemente, tá? São características que você tem em relação a isso. Tem que ser discutido. Então, quando, veja bem, você tem um professor, o Ministério da Educação, fazendo materiais para discutir a relação de sexualidade, não é para estimular o aluno a ser gay, gente. Não é para estimular o aluno a ser gay. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, com base em pesquisas, em estudos, entendeu? E eu entendo que a relação sexual é uma relação da própria condição humana. Ou seja, é uma relação moldada, sim, pela cultura, mas é da própria condição humana. Entendeu? É moldada pela cultura, principalmente essa demonização em relação à homossexualidade, que só passa a ser demonizada com o avanço do cristianismo. Mas Anderson, você é cristão, sim, mas não é por isso que eu vou aceitar todas as interpretações do cristianismo. Eu tenho a minha interpretação do cristianismo, assim como você tem que ter a sua interpretação, até porque nós temos que ser críticos, analíticos. E o que acontece? As primeiras interpretações, e até hoje, muitas delas, do cristianismo, foram interpretações baseadas a demonizar qualquer questão ligada a sexo e sexualidade. Desde que, no Renascimento, o Michelangelo foi pintar a Capela Sistina, botou uma porrada de anjinho lá na Capela Sistina, com piruzinho de fora, beleza? E o Papa mandou cobrir o piruzinho lá dos anjinhos todinho. Desde essa época até os dias de hoje. Porra, tô falando da época do Renascimento. Renascimento, meu irmão. Renascimento. Então, caramba, você há de concordar comigo que existe. Antes disso, o cara tinha sexualidade. Alexandre Grande tinha lá as coisas dele lá. Alexandre Grande. Hoje não. Hoje as pessoas se rotulam muito mais a pessoa pela sexualidade, pela pessoa. Sério mesmo. Ah, fulano de tal, não sei o que, é gay. Ah, não sei o que, boiola. Ah, não sei o que, viado. Ah, não sei o que, sapatão. Ah, não sei, corta pro do lado. Então, você é de concordar comigo que muita sexualidade, até de personagens históricos do Brasil, foram literalmente apagadas da história. Por exemplo, Santos Dumont, ele era homossexual. Para mim, é o maior personagem, tá? Um dos maiores, né? Na minha opinião, um dos maiores. É difícil falar o maior, né? Mas tem vezes que eu acho que ele é o maior da história do Brasil. Entendeu? E aí? Não diminui o fato dele ser homossexual. Assim como o Zumbi não diminui também o fato. Enfim. Mas, irmão, você sabia disso? Não. Não. Por quê? Porque foi subtraído da história. Caraca, mano. É um tabu até hoje. Entendeu? Então é aquilo, gente. O currículo pós-crítico, ele veio para discutir esses temas. Temas que estão na vida das pessoas,
mas que literalmente por interesses econômicos, políticos, sociais, religiosos, culturais, foram extraídos. Religião. Por que não se discute religião, gente? Olha o número de líderes religiosos aí. Quem é João de Deus? Quem é João de Deus? Correto? Quem é Ditones? Lá, o pastor lá que foi passar um cometa, todo mundo se matou. Esses caras que estão aí, gente. Padre pedófilo. Por que não se discutir? A partir do momento que a gente discute, com respeito, a gente conhece. E a partir do conhecimento, você se respeita, tem a sua opinião, ou até mudança de opinião, gente. Criticar o que você não conhece, não tem como. Pessoas ruins têm todas as religiões, todas as cores, todas as classes sociais. Não pense você todas as raças. Não pense você que você está numa religião A, B, C, D. Tem pessoas na igreja que eu frequento que não prestam. Não prestam. Tá lá. Entendeu? Orando. Tá lá orando. Se tá mesmo, não sei, mas tá lá. Mas eu sei que não presta. E aí? Isso faz dela ser uma pessoa boa por estar ali? Então, pense nisso. Legal? Pense nisso. Bom, tudo isso é o quê? É a questão pós-crítica. Né? O pastor chamado Caio Fábio, tem aí na internet, você pesquisa depois, você vai ver que ele fala muito sobre isso, muitas coisas abertas sobre isso. Né? Quer dizer, então, se discute. Os temas transversais, os temas do currículo pós-crítico versam sobre isso, tá? Que é esse currículo que está sendo discutido hoje no mundo. Tá? Então, o mundo ele avança em relação à relação pós-crítica. Tá? Característica que você tem. O Brasil nem tanto. Bom, visto isso, nós temos também o conteúdo chamado tipos de currículo. Tipos de currículo, nós temos o currículo currículo oculto, currículo oficial e o currículo real. O que é o currículo oficial? Currículo oficial é aquele estabelecido pelo sistema de ensino. Então, o edital é o currículo oficial. O teu conteúdo programático, BNCC, conteúdo oficial. O conteúdo curricular da escola, no caso do Estado, né? O currículo mínimo. O Estado tem um chamado currículo mínimo. É o currículo oficial. Correto? Todo currículo estabelecido pelo sistema de ensino é o currículo oficial. Tá? No entanto, nós temos também o currículo implícito. Esse é o explícito. Então, o oficial é o explícito. Temos o implícito. O que é o implícito? Né? Currículo implícito. Né? Currículo implícito é o chamado currículo oculto. Como é definido o currículo oculto? São manifestações, né, em ambiente escolar. Muitas vezes imprevisíveis, até mesmo no planejamento. Como assim, Anderson? Traduz, porque isso aí está na apostila. Sim, é a bagagem do aluno, é a história do aluno, são os conhecimentos prévios dos alunos, são as demandas, os anseios, o que os alunos querem, buscam. Beleza? Claro que você vai saber disso a partir de uma avaliação diagnóstica. Falamos disso no primeiro dia de aula. Legal? Ou seja, é a bagagem do aluno, é a história do aluno, é o feedback do aluno. E com base nisso, né, nós temos aí sim o currículo explícito, né, que é o currículo real. O que é o currículo real? Aquele que realmente foi colocado em sala de aula.
Como assim, Anderson? Aquele que realmente foi colocado em sala de aula. Aquele que foi dado. Ou seja, praticamente a junção dos dois currículos, do oficial e do currículo oculto. Ok? Tranquilo, gente? Ficou claro? Maneiro? Eu vou dar um intervalinho para vocês. Legal? No meu relógio aqui, meio-dia, agora em ponto. Meio-dia, abandonem esse link. Tá? Podem sair do link. Meio-dia e 15, eu vou colocar um outro link no grupo para que todos acessem, beleza? E a gente continue a segunda e última parte, que é a parte final, que é rapidinho, da aula de hoje, beleza? Tranquilo?